Os 100 acontecimentos mais importantes da história do cristianismo, escrito por Kenneth Kurtz, Steve Lang e Randy Peterson. Ano 64 depois de Cristo, o incêndio de Roma. Talvez o cristianismo não se expandisse de maneira tão bem sucedida caso o Império Romano não tivesse existido. Podemos dizer que o Império era um tambor de gasolina à espera da faísca da fé cristã. Os elementos unificadores do Império ajudaram na expansão do Evangelho. Com as estradas romanas, as viagens ficaram mais fáceis do que nunca. As pessoas falavam grego por todo o Império e o forte exército romano mantinha a paz. O resultado da facilidade de locomoção foi a migração de centenas de artesãos por algum tempo para cidades maiores, Roma, Corinto, Atenas ou Alexandria, e depois se mudavam para outro lugar. O cristianismo encontrou um clima aberto à religiosidade, em um movimento do tipo Nova Era. Muitas pessoas começaram a abraçar as religiões orientais, adoração a Ísis, Dionísio, Mitra, Cibele e outros. Os adoradores buscavam novas crenças, mas algumas dessas religiões foram declaradas ilegais por serem suspeitas de praticar rituais ofensivos. Outras crenças foram oficialmente reconhecidas, como aconteceu com o judaísmo, que já desfrutava de proteção especial desde os dias de Júlio César. Embora seu monoteísmo e a revelação bíblica o colocassem à parte das outras formas de adoração, tirando plena vantagem da situação, os missionários cristãos viajaram por todo o Império. Ao compartilhar sua mensagem, as pessoas nas sinagogas judaicas, nos assentamentos dos artesãos e nos cortiços se convertiam. Em pouco tempo, todas as cidades principais tinham igrejas, incluindo a capital imperial. Roma, o centro do império, atraía pessoas como um imã. Paulo quis visitar Roma, e na época em que escreveu a sua carta à Igreja Romana, vemos que ele já saudava diversos cristãos romanos pelo nome. Talvez porque já o tivesse encontrado em suas viagens. Paulo chegou a Roma acorrentado. O livro de Atos dos Apóstolos termina narrando que Paulo recebia convidados e os ensinava em sua casa, onde cumpria a pena de prisão domiciliar, ainda que de certa forma não vigiada. A tradição também diz que Pedro passou algum tempo na Igreja Romana. Embora não tenhamos números precisos, podemos dizer que sob a liderança destes dois homens, a Igreja se fortaleceu, recebendo tanto nobres e soldados quanto artesãos e servos. Durante 3 décadas, os oficiais romanos achavam que o cristianismo era apenas uma ramificação do judaísmo, uma religião legal, e tiveram pouco interesse em perseguir a nova seita judaica. Muitos judeus, porém escandalizados pela nova fé, partiram para o ataque, tentando inclusive envolver Roma no conflito. O descaso de Roma pela situação pode ser visto no relato do historiador romano Tácito. Ele relata uma confusão entre os judeus, instigada por um certo Cretus, ocorrida em um dos cortiços de Roma. Tácito pode ter ouvido errado, mas parece que as pessoas estavam discutindo sobre Cristos, ou seja, Cristo. Por volta do ano 64 d.C., alguns oficiais romanos começaram a perceber que o cristianismo era substancialmente diferente do judaísmo. Os judeus rejeitavam o cristianismo, e cada vez mais pessoas viam o cristianismo como uma religião ilegal. A opinião pública pode ter começado a mudar em relação à fé nascente até mesmo antes do incêndio de Roma. Embora os romanos aceitassem facilmente novos deuses, o cristianismo não estava disposto a partilhar a honra com as outras crenças. Quando o cristianismo desafiou o politeísmo tão profundamente arraigado de Roma, o império contra-atacou. Em 19 de julho, ocorreu um incêndio em uma região de trabalhadores de Roma. O incêndio se prolongou por 7 dias, consumindo um quarteirão após o outro,
dos cortiços populosos. De um total de 14 quarteirões, 10 foram destruídos e morreram muitas pessoas. A lenda diz que o imperador romano Nero dedilhava um instrumento musical enquanto Roma era destruída pelas chamas. Muitos de seus contemporâneos achavam que Nero fora o responsável pelo incêndio. Quando a cidade foi reconstruída mediante o uso de altas somas do dinheiro público, Nero se apoderou de grande extensão de terra e construiu ali os palácios dourados. O incêndio pode ter sido a maneira rápida de renovar a paisagem urbana. Objetivando desviar a culpa que recaíra sobre si, o imperador criou um conveniente bode expiatório: os cristãos. Eles tinham dado início ao incêndio, acusou o imperador. Como resultado, Nero jurou perseguir e matar os cristãos. A primeira onda de perseguição romana se estendeu de um período pouco posterior ao incêndio de Roma até a morte de Nero, em 68 d.C. Sua enorme sede por sangue o levou a crucificar e queimar vários cristãos cujos corpos foram colocados ao longo das estradas romanas, iluminando-as, pois eram usados como tochas. Outros vestidos com peles de animais eram destroçados por cães nas arenas. De acordo com a tradição, tanto Pedro quanto Paulo foram martirizados na perseguição de Nero. Paulo foi decapitado e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Entretanto, a perseguição ocorria de maneira esporádica e localizada. O imperador podia intensificar a perseguição por 10 ou mais anos, mas um período de paz sempre se seguia, o qual era interrompido abruptamente quando um governador local resolvia castigar novamente os cristãos de sua área, sempre com o aval de Roma. Esse padrão se prolongou por 250 anos. Tertuliano, escritor cristão, disse: "O sangue dos mártires é a semente da igreja." Para surpresa geral, sempre que surgia perseguição, o número de cristãos a ser perseguido aumentava. Em sua primeira carta, Pedro encorajou os cristãos a suportar o sofrimento, confiantes na vitória derradeira e no governo divino que seria estabelecido em Cristo. O crescimento da igreja sob este tipo de pressão provou em parte a veracidade dessas palavras.